E as pessoas ficam falando de umbral para cá, umbral para lá. E colocando terror, trazendo terror do umbral. Olha para as guerras. Olha para as famílias, para os relacionamentos. Umbral é isso. Não precisa mais olhar para dentro de uma parte da mente, não. Umbral é isso. Então, umbral desmistificado é a vida como ela é. Do Nelson Rodrigues. Desmistificação do umbral. Mas uma coisa precisa ser dita. Ninguém fala muito, quem fala fica parecendo que é uma pessoa pessimista, mas não é. É melhor falar disso logo, que é o nível abaixo do umbral. Tem coisa pior. Quem tá falando do umbral, quem tá só nessa coisa achando que é uma coisa fora aqui da realidade terrestre, não tá enxergando precisamente o pior, que tá abaixo do umbral, que ninguém fala. Mas se a gente quer limpar tudo, precisa falar de tudo para que tudo emerja e passe e vá, siga seu caminho, porque o Vale dos Suicidas é para onde a pessoa vai depois que se cansa do umbral. Então, quando a pessoa chega ao Vale dos Suicidas, que é a pior dimensão das dimensões inferiores, é o que é inconcebível, horroroso, né? Ninguém quer falar, mas assim como estamos falando de todos os assuntos, tudo está saindo debaixo do tapete, o Vale dos Suicidas precisa ser falado. O Vale dos Suicidas. Não pense você que o suicídio acontece na hora do suicídio. Não é assim que acontece o suicídio. Todo pensamento de autodestruição vem do Vale dos Suicidas. A confusão disso no psique é o umbral. Então, o impulso, quem não tem um impulso de autodestruição, completou a sua tarefa aqui na vida. Mas entenda que não é tão fácil assim. Então, antes de falar do umbral, se pergunte, eu tenho pensamentos de autodestruição? Porque enquanto você estiver falando só do umbral, só do umbral, só do umbral, né, jogando essa... É uma coisa meio generalizada isso. Uma coisa que, né, da mesma maneira que a igreja fica falando do demônio e do inferno, os desigrejados ficam falando de umbral, os entendidos de espiritualidade ficam falando do umbral, mas não tem coragem de ir mais fundo e olhar para os próprios pensamentos de autodestruição. Nós não precisamos mais falar do umbral. Basta ligar a TV, basta ver os noticiários, basta ver o que o mundo está te mostrando o tempo todo. O umbral é aqui, nem em outro lugar, né? Então, desse umbral que a gente está alojado, né, como é que a gente vai fazer agora para eliminar os pensamentos de autodestruição? Qualquer pensamento de autodestruição vem do Vale dos Suicidas, que está abaixo do umbral. Quando a pessoa se cansa de ser um assassino, se cansa de ser uma pessoa realmente que está sofrendo muito, porque para essa pessoa começar a praticar esses crimes bárbaros, feminicídio, estupro, assassinato, né, implicância eterna com o masculino, a pessoa chegar nesse nível de isso tudo ainda é umbral, não entende a fonte disso, que é o Vale dos Suicidas, onde você está querendo ainda destruir o outro. Mas na verdade, se você quer destruir o outro, é porque você já está se destruindo há muito tempo. Então você desce o nível e aí
acaba acontecendo os casos de suicídio, né, que é o último golpe. Mas quantos golpes vieram antes? Quanto tempo a pessoa se sentiu presa nisso que chamamos de umbral? Os evangélicos chamam de inferno. A yoga chama isso de ilusão. Os hinduístas chamam isso de Maya. Buda chama isso de Sansara. É tudo a mesma coisa. É a confusão e o atrito que existe entre o Vale dos Suicidas e a vida. O umbral está aqui. Então, não pensem vocês que o umbral é uma coisa terrível, não. É só uma consequência de um lugar, de uma tristeza absurdamente absurda. O inconcebível, o inexpressível, que ninguém quer ouvir e o que precisa ser falado. Assim como a morte precisa ser algo natural, o pensamento da autodestruição precisa começar a ser visto na hora que ele surge. Porque os casos de suicídio só vêm aumentando. A minha especialidade espiritual são com essas almas que desencarnaram. A minha principal habilidade, virtude no mundo espiritual é lidar com famílias que têm casos assim que aconteceram, entender, ter alguém para conversar, que os entende, que conhece muito bem o Vale dos Suicidas. E é bom, porque o Vale dos Suicidas, quando você fala do Vale, você acha que não tem esperança, mas existe no Vale uma orquídea negra, uma fragrância que alegria nenhuma pode te proporcionar. Essa fragrância, como um desenho animado, lembra aquele desenho animado que o Pluto estava cozinhando, o Mickey estava cozinhando e o Pluto ia assim, sentindo o cheiro daquela comida? A fragrância da orquídea negra do Vale dos Suicidas. Tira você do pensamento da autodestruição, você atravessa todos os níveis de umbral, ou inferno, ou Maia, simplesmente dançando, nadando, atravessando esse pântano de lamentações, de tudo, encontrando a felicidade dentro de você. Enquanto você não sente a fragrância, enquanto você foge da tristeza e finge que ela não existe e fica vivendo no umbral, fingindo que está em outro lugar, fingindo transcendência. Fingimento é uma grande besteira, é um nível muito besta do umbral. Uma bobagem, uma coisa desnecessária. O importante é sentir isso, essa fragrância que só a tristeza pode lhe proporcionar. Porque o umbral ainda está muito legal ainda, perto do Vale dos Suicidas. E para que esse impacto, essa onda crescente, cada vez cresce mais os índices de suicídio, principalmente no universo masculino. Isso precisa ser falado, porque a compaixão do universo feminino é que vai salvar esse mundo de nós mesmos. Enquanto a compaixão do universo feminino não florescer, a gente está perdido. Toda a humanidade está perdida. Então é preciso que se floresça essa compaixão. E aquelas pessoas que já se assentaram no trono que existe, da quietude interior que existe na sua própria qualidade de alma, essas pessoas estão aguardando esse momento, onde vai ficar comum esses assuntos, onde vai ficar tranquilo. E se você conhece alguém, se você teve algum problema com suicídio,
quiser algum trabalho terapêutico, físico, yoga, massagem, eu tenho um trabalho de respiroterapia especialmente para esses casos. Seja você de qualquer lugar do Brasil, pode me procurar, manda um recado em inbox. Não sou muito de ficar fazendo propaganda do meu trabalho, eu prefiro que o próprio universo magnetize, mas quando o assunto é suicídio, quando esse é a minha missão de alma, conversar, naturalizar isso, porque isso não se resume ao ato, que fique claro, o pensamento de destruição já é um suicídio. Não pensem vocês que o suicídio é o ato. Até que aconteça o ato, existiu vários pensamentos de destruição, até a pessoa passar por várias camadas, descendo no elevador, cada vez mais níveis, mais perturbadores e loucos do umbral, até chegar nessa tristeza absoluta. Essa tristeza absoluta, nela, finalmente, se você olha para ela, objetivamente para ela, você sente essa fragrância que alegria nenhuma pode lhe proporcionar aqui. Nenhum tipo de positividade repetida, mecânica, pode lhe proporcionar. Então, o pensamento da autodestruição, o impulso dele morre em você. E é aí que as portas se abrem para uma compreensão muito mais elevada. E é aí que você descansa, relaxa e se livra da necessidade de se achar importante, de ter que ser melhor que alguém para poder parecer reconhecido, de muitas coisas do umbral.